Boa noite a todos. Então, estamos reunidos para mais uma reunião do Grupo de Extensão e Pesquisa, Criatividade, Educação e Arte, o GPCAR, e iniciamos um novo ciclo com a apresentação das pesquisas de cada um dos membros. Hoje nós teremos a apresentação da pesquisa do Leonardo Borges Lelé, e na sequência a gente vai ter a apresentação da Dulcineia Fernandes. Ambos são meus orientandos de mestrado do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, muito obrigada pela presença de todos. Léo pode compartilhar os seus slides e começar a sua apresentação. Só um momentinho. Todos conseguem ver? Sim, está passando ok. Sim. Perfeito. Então, gente, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Leonardo, tenho formação em letras e faço o meu mestrado pelo PPGA, na linha de interartes e novas mídias. A minha pesquisa, ela tem como título o Cortiço, práticas criativas como processos de traduções intersemióticas e os desafios de sua recepção na contemporaneidade. Também, como já foi dito, sou orientando da professora Estela. Falando um pouco sobre a contextualização do meu trabalho, quando nós falamos sobre adaptações literárias, isso é algo muito comum no cotidiano. Nós vemos muitos filmes baseados em livros, peças baseadas em livros. As pessoas têm costume de pensar que são apenas formas de cópia, né? Quando, na verdade, nós enxergamos essas adaptações como mediações que são capazes de acrescentar, de expandir e de ampliar os limites que a própria obra original possui. Elas acrescentam formas de enxergar a obra a partir de óticas que a própria literatura ela não consegue conceber de forma plena. O meu objeto inicial, a obra-fonte, é uma obra que é muito comum, principalmente no ensino médio. A maioria das pessoas tem acesso ao romance O Cortiço na sala de aula mesmo, no segundo ano do ensino médio. E essa obra, que foi publicada em 1890, e que é de autoria do Aloysio Azevedo, ela é um marco do naturalismo, da escola naturalista do Brasil. Ela representa um Brasil urbano e um Brasil repleto dessas dicotomias entre as questões raciais, a questão do determinismo social, a questão das estruturas sociais que constituem a capital do Brasil, Rio de Janeiro, desse final do século XIX. E, falando um pouco sobre a questão da própria obra, o estudioso Antônio Cândido, ele cita que o Cortiço, ele por si só já é uma cópia, uma tradução, melhor dizendo, de uma obra do Zola, que é A Taberna, que pertence ao naturalismo francês. O tema da minha pesquisa, no caso, ele se dedica a investigar esses processos e essas práticas criativas que são envolvidos na tradução e nos processos de adaptação da obra O Cortiço para outras linguagens artísticas. No caso, eu analiso as histórias em quadrinhos, a linguagem do gênero de história em quadrinhos, o cinema
e o teatro musical. E como que essas adaptações elas têm essa possibilidade de ressignificar os temas que perpassam a obra literária. Como eu já disse, o objeto de estudo são essas traduções, e eu vou pular para esse slide que eu já explico um pouco melhor sobre quais pontualmente são os meus materiais de análise. O primeiro é o filme do Francisco Ramalho Júnior, que foi lançado em 78. É um filme do cinema nacional que tem características de uma chanchada, que teve um elenco muito bem selecionado para a época, que tem uma construção muito bem feita, e que na época, o ponto mais interessante é que ele foi vendido como uma leitura fiel do romance. Esse não é o primeiro filme, existe um outro filme de 45, também uma adaptação do Cortiço, mas é que se perdeu com o tempo. Inclusive, no início desse filme de 78, eles fazem uma homenagem ao diretor do primeiro filme, dando créditos a ele por abrir as portas para essa nova adaptação. E ela tem, na figura principal, acho isso é uma das análises que eu tenho feito também, a Beth Faria, que faz a Rita Baiana. Esse filme ele faz esse recorte mais pontual, colocando, tirando o foco do João Romão e da Bertoleza e colocando na Rita Baiana e no romance que ela protagoniza. A segunda adaptação é o Cortiço do Rodrigo Rosa, que é o artista responsável, com o roteiro do Ivan Jeff, que também ele é um famoso roteirista de literatura clássica para o gênero HQ, e que faz parte dessa coleção Clássicos Brasileiros em HQ. Essa edição ela foi selecionada principalmente porque, em 2011, ela foi apontada e selecionada para o Programa Nacional Biblioteca Escolar. Ou seja, é um gênero literário de uma adaptação do texto original que foi distribuído a nível nacional para todas as escolas públicas de ensino médio, dando uma visibilidade muito maior para a obra e propondo que ela também se tornasse um instrumento paradidático para o trabalho com a literatura. E o terceiro, que foi um musical lançado em 2020 e que tem uma visão disruptiva com o romance, e isso foi o que mais chamou a atenção para a seleção desse material, com direção do Anderson Claudir, um diretor paulista, que é o espetáculo musical Bertoleza. Esse espetáculo, ele tira o romance da ótica plural de narrativas, como é a literatura, e foca na visão da personagem Bertoleza. Bertoleza, que no romance, ela sempre se coloca num lugar de subserviência e que, dentro da construção narrativa do musical, ela assume esse protagonismo e toma a voz para contar a própria história. E isso é muito interessante, porque as camadas que vão sendo acrescentadas, elas dão referências ao momento presente, em que não se pode vivenciar a literatura apenas pelo que ela se passou, né? São esses temas que sempre existiram e que vão sendo protagonizados a partir dessas novas leituras. A justificativa para esse trabalho é que essas traduções, elas realmente permitem que a obra literária ela permaneça, ela sobreviva, no caso, utilizando o termo que o Benjamin aborda na função do tradutor,
As traduções, elas servem para essa sobrevivência da obra literária, acrescentando esses sentidos que são muito importantes para que isso realmente ocorra. E por meio dessa sobrevivência, ocorre, com o cortiço principalmente, esses diálogos com o momento presente. A literatura por si só, ela é uma arte limitada. A pessoa, para apreciar a literatura, ela tem que ter uma série de conhecimentos linguísticos que limitam o acesso. Então, esse diálogo com o presente, por meio dessas novas mídias, ele traz para a obra cenas de um Brasil contemporâneo e que são muito importantes para que a obra sobreviva, como eu já havia dito. E também existe uma questão pessoal, que é essa relação que eu, como pesquisador, identifico com a obra. Por uma questão de origens e por uma questão familiar, nós acabamos encontrando nessa vivência uma sequência de Bertolezas, de Ritas, de Pombinhas, que fazem parte da nossa vida. Então, é nesse aspecto que eu observei nessa obra essa dimensão pessoal que ultrapassa e que se faz evidente nessas análises que eu trago para a pesquisa. O problema, então, para minha pesquisa é como se configuram os processos criativos e as escolhas estéticas nas traduções intersemióticas da obra e de que maneira essas adaptações ressignificam a narrativa original em distintos contextos socioculturais, apresentando então o objetivo, que é analisar os processos criativos e as práticas artísticas envolvidas nas traduções intersemióticas da obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, considerando suas adaptações para histórias em quadrinhos, no caso, como eu já havia dito, do Rodrigo Rosa e do Ivan Jeff, o filme homônimo do Francisco Ramalho Júnior e o espetáculo musical Bertoleza, de Anderson Claudir, bem como os desafios inerentes a essas criações à luz dos contextos socioculturais em que são produzidas e apreciadas. A minha pesquisa, ela já está em processo de construção. Eu já completei todas as matérias obrigatórias do curso e eu estou no processo de análise e escrita. O capítulo 1, ele já foi entregue e foi aprovado na banca de qualificação. Eu estou em processo de construção do capítulo 2 e já também construindo as análises que encerram a pesquisa. Então, dividindo pontualmente, o capítulo 1, ele traz essa base conceitual sobre tradução, sobre adaptação, sobre o que é a tradução intersemiótica pela visão do Júlio Plaza, e essa traduzibilidade, que eu também utilizo o Walter Benjamin e o Antônio Cândido para falar sobre um pouco disso. O capítulo 2, que ele fala especificamente sobre a criatividade utilizada dentro desses processos de tradução, e eu utilizo o Glavanu com a questão da teoria sociocultural da criatividade nesses processos de seleção para as adaptações. O capítulo 3, que vai ser dedicado para uma análise da própria obra literária, para entender como que o Cortiço, dentro desses variados focos narrativos, ele proporciona um ponto de partida para todos esses processos criativos e essas escolhas estéticas nas adaptações. E, por fim, no capítulo 4, que eu pretendo fazer uma análise pontual das obras selecionadas para o corpus. Essa parte aqui eu falo um pouco sobre como que estão sendo os processos de construção da pesquisa e nisso também o que vai ser feito, né? Os diálogos com o Rodrigo Rosa e o Anderson Claudir e com para ter essa coleta de dados e tudo mais. E a parte mais importante que eu gostaria de salientar
é que investigar essas adaptações traz para mim, como pesquisador, uma forma de entender não só o processo, mas como que isso realmente influencia, sendo que a minha formação é na área das letras, uma ponte muito bem construída entre o que é literatura, o que são as outras formas de expressão artística e como essa relação ela é sólida. A interarte ou as interartes, elas não são apenas um empréstimo entre as linguagens, mas sim uma construção que vai além do objeto em si. E nesse processo, nós observamos que a construção desses novos sentidos, ela realmente é a forma como a literatura e essas outras linguagens artísticas se preservam e se ampliam nesses sentidos. As referências e um breve resumo sobre o meu processo de pesquisa. Eu me estendi um pouco mais do que da outra vez. Não, mas tranquilo. Agora, eu acho que você podia comentar com o grupo a observação que a Leda Tenório fez com relação à crítica paulistana, né, acerca do seu objeto. Então, a professora Leda Tenório, ela fez parte da minha banca, ela é o principal nome, principalmente do que a gente fala na literatura, sobre a literatura moderna. Eu falo que é uma grande honra tê-la como membro da banca e como parte desse meu caminho acadêmico. E ela, logo que nós começamos a conversar pelo WhatsApp, ela fez me mandou uma mensagem que realmente me fez tremer muito nas bases, que ela perguntou se eu estava preparado para enfrentar a crítica literária paulistana e a análise rasa que ela faz da literatura. A minha primeira questão foi, será que ela é parte da crítica literária paulistana? Ou será que ela sempre esteve contra essa crítica literária? Que elite crítica, não é só crítica, é elite crítica. Porque a literatura, ela muitas vezes é vista apenas como a própria literatura, ela não tem essas camadas de sentido que são acrescentadas, essa questão social, essa questão cultural, essa questão estrutural que ampliam as discussões. E a professora Leda, ela desde a década de 70 sempre vai por esse caminho, de não ficar apenas na literatura, como essa base rasa de análises. E quando ela fez esse questionamento, por mais que tenha me deixado um pouco ansioso com isso, eu fiz o meu trabalho para identificar que realmente eu não faço uma análise rasa. Existem contextos muito amplos e muito potentes que podem ser observados a partir dessas traduções e desses caminhos das interartes. E ela apontou isso muito bem na análise que fez sobre o trabalho que eu apresentei. E é um caminho que eu estou seguindo de forma muito consciente, assim, de que vale muito a pena nós entrarmos por essa seara e nos dedicarmos a isso, né? Mas acho que o ponto forte não era que o Haroldo de Campos considerava as traduções como não com a dimensão que a gente trata, como processos de criação, né? Sim, sim. Então, o que ela quis dizer, assim, que o Léo não podia deixar de explicitar, né, que seja na introdução, em algum lugar do trabalho, que ele tem conhecimento sobre as críticas e os pontos dessa crítica, manter a integridade do seu objeto. Porque ela falou assim, na medida em que você, apesar, né, da crítica
ter esta leitura ou essa interpretação sobre os processos tradutórios e nos interessa a questão da criatividade, porque é como se eles negassem que os processos tradutórios são criativos e criadores, que eles interferem, eles ampliam, como o Léo disse, né? Então, que o trabalho dele seria, de fato, uma contribuição ao campo. Então, foi muito bacana, assim, né? Porque falou, olha, acredita no seu objeto, mas não omite, né? O que já existe. Não existe, então explicita, coloca explicitamente essa crítica, e eu acho que isso pode ser na justificativa, né? Mas sim, você argumentando o porquê da importância de empreender essa pesquisa e nesse lugar, né, de acreditar no potencial criativo e transformador das traduções, né, das traduções como criação. Então foi bem bacana, assim. Fala aí, Sara. Ai, gente, que coisa linda. E eu acho que uma coisa que é potente na universidade também, pública, são os grupos de pesquisa, né, Estela? Porque, cara, eu também, minha primeira licenciatura, ela veio de particular, e a gente não tinha isso que a gente tem aqui, que é esse apoio, né, de compartilhar, fazer isso que a gente está fazendo, compartilhar o que nos interessa, enfim. Léo, eu sou suspeita para falar, porque eu também sou das Interartes, então eu estou apaixonada pelo seu objeto de pesquisa. E, na verdade, não é uma pergunta, é uma curiosidade, que eu acho que você nem tem essa resposta. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, se você puder, como que você vai fazer essa análise do processo criativo? Porque eu fiquei aqui intrigada, porque processo criativo, normalmente a gente está em contato com o artista, com o escritor, e aí você vai analisar obras prontas, né? Buscando esse processo na obra, pelo que eu entendi. E aí eu fiquei curiosa, vai ser por aproximação, vai ser por distanciamento, metáforas, analogias, não sei. Se você puder falar um pouquinho. É exatamente por tudo isso. Porque como eu tenho o texto literário como ponto de partida e todas essas adaptações também partiram do texto literário, eu tenho um roteiro escrito que me permite fazer todas essas análises dessas escolhas, dessas omissões, dessas ampliações, como eu tinha falado lá no caso do filme, que eles tiram o foco e colocam mais no romance da Beth Faria, porque era um nome muito, nesse contexto, né? Um nome do cinema e da televisão que estava muito em evidência na década de 70. Então vamos tirar para um papel de uma mulher preta, que no caso é a Rita Baiana, e colocar Beth Faria, que é uma mulher branca, para fazer o mesmo papel, para construir. E vamos ver a questão do corpo feminino, vamos ver a questão do corpo masculino dentro desses processos. Então, nessas omissões, nessas ampliações, nessas metáforas, por exemplo, no HQ, eu acho fantástico esse quadro, depois eu até mando para você se quiser. A Pombinha, que é uma das narrativas do romance, ela só pode casar depois de ter a menarca. É menarca o nome que fala? E o filme, eles mostram essa cena com o sol ficando vermelho no céu e tudo ficando muito em tom vermelho, e vai ficando vermelho, 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 até que some tudo, e ela abre um sorriso e vai para casa casar. No HQ, a Pombinha, ela tá deitada num campo e do nada começa a aparecer uma pequena flor que vai ampliando, 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 uma flor vermelha, e toma conta de metade da página, e você vê todas essas características e esses detalhes que são muito além do que a narrativa mostra, porque a narrativa é muito crua, e que mostra esse processo criativo dos autores e artistas dentro da construção dessas outras narrativas, né? Então vai ser por meio dessas comparações, assim. Amei. Já quero acesso a esse roteiro. Usar como inspiração nos nossos trabalhos também. Muito bem. Mais algum comentário, alguma curiosidade, alguma pergunta? Fala, William.
Bem, boa noite a todos mais uma vez. Parabéns aí às apresentações do Léo. Eu ouvi tudo, né? Mas você falou a questão da crítica, né? Da crítica paulistana, e eu fiquei pensando, e fiquei tentando, isso me borbulhou muitas ideias, mas eu não consegui formular um comentário a tempo, tá? Mas parabéns aí, eu acho interessante esse resgate, essas traduções, principalmente em literatura, né? Que eu acho que hoje, para a escola, eu digo de uma maneira geral, porque eu oriento no mestrado na Bahia, e eu percebo que nós precisamos realmente da literatura, como você falou, né? Precisamos exercitar, precisamos desses elementos da linguagem para desenvolver, para escrever, enfim. Mas parabéns, Léo, eu acompanhei tudo aí. Acho que valeu, né, gente? Foi muito bom. Eu acho que a gente vai continuar bem esse caminho, né? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Parabéns, viu? Gente, boa noite. Foi muito bom.